want to love somebody, Tu queres amar, you have to break your ego. tens que quebrar o teu ego. Yeah, you have to break yourself, then only you can give yourself to another person. Tens que quebrar a ti próprio para te conseguires dar ao outro. My dear husbands and wives, Meus queridos, Maria. esposas e esposas, my dear parents and children, pais e filhos, do you want to love others? querem amar a Deus. You have to break your ego Tens que quebrar o teu ego and become civil, humble. e ser discípulo. Then only you can give yourself to the other person. Só assim se pode entregar. Actually, I love this Tamari package. Especialmente eu sempre visto aos casais casados. And if you remain in your ego as you cannot break yourself and break your wife. Porque se tu te mantiveres como és, o teu ego, não vais conseguir te quebrar e dar à tua esposa. Whereas you may love your wife for her beauty, Podes amar a tua esposa pela sua beleza, for her income, pelo seu dinheiro, or for the children, ou pelos filhos, or to work at home. ou para trabalhar em casa. Many other reasons to love. Muitas outras razões para amar. But the real reason to love your wife or your husband Mas a real razão para amar a tua esposa ou esposo is to be one with him, one with her. é para serem uma só carne com ela. So you have to humble yourself and come to the level of your husband and your wife. Deves te humilhar, vir ao nível do teu esposo ou da tua esposa. Yeah, Holy Eucharist is teaching you much. Sim, a Sagrada Eucaristia ensina-nos. There's a relationship between Holy Eucharist and marriage as Christian. Existe uma grande relação entre a Eucaristia e a vida matrimonial. As I told you in my class, Como vos disse, as a Christian you have a spiritual body. como cristão, tens um corpo espiritual. Before you come to that level of becoming spiritual, Se chegarmos ao nível de ser espiritual, that means renouncing all worldly physical motives, que significa renunciar todas as coisas you mundanas e can físicas, give yourself to your spouse. vais conseguir te dar ao teu esposo. If it happens, Sem it acontecer, just happened in the past. já aconteceu no passado, And now look at the world, many divorces and separations. mas agora olhamos para o mundo e há muitos divórcios e separações. How many percentage of divorce in Europe is 50%? A porcentagem dos divórcios na Europa está a I 50%. don't know how many percent in Portugal. Não sei a porcentagem em Portugal. And separation, divorce. Separações e divórcios. Although officially they are not separated, Por mais que às vezes oficialmente não many sejam living separados, under the same roof, on the same bed, às vezes ainda dormem na mesma cama e vivem na mesma casa. no heart-to-heart love. Mas não há amor de coração para For coração. that we have to empty ourselves of all these worldly motivations. Porque para isso temos que nos desapegar de todas as motivações. The husband must be able to see the spiritual body of the wife and vice versa. O marido tem que ter a capacidade de ver o corpo espiritual da esposa e da esposa a do esposo. As Jesus came down to give himself to us, Tal como Jesus desceu e deu-se a breaking nós, his ego. ele teve que quebrar o seu We ego. too should be able to break our ego to give ourselves to others. Nós também temos que quebrar o nosso ego para nos darmos ao Not outro. only married couples, Não é só casais casados. priests like me, Padres, como eu, or anyone living in a society. ou qualquer pessoa que vive na sociedade. Do you want love? Querem amor? And that is the first commandment of God. Porque esse é o primeiro mandamento de Deus. Yeah, in order to love others. Amar os outros. Yeah, to share yourself with others. Tens que te entregar aos outros. You have to become humble. Tens que humilhar. You have to renounce your ego, break your ego. Tens que denunciar o teu ego, quebrar o teu ego. And this is what we see on the cross. Isso é o que vemos na cruz. A God hanging on the cross like a sinner. Deus, que é crucificado como pecador, He not only became man, ele não só se tornou homem, he became sin for us. ele tornou-se pecado. That's what we read in 2 Corinthians chapter 5:21. É o que vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 21. That means he took all our sins on him. Isso significa que levou todos os seus pecados. And when he died on the cross as a Nosso criminal, pecado. E quando ele levou na cruz como um criminoso, all those who are looking at him said, he's suffering for his sin. todos quando olhavam para ele pensaram, sim, ele está a sofrer pelos seus pecados. But he was God without sin.
Mas não, ele sofreu pelos And nossos. as God, He wanted to share His love with us. Como Deus quis partilhar o seu amor connosco. So took all our sins. Então, levou todos os nossos pecados. Yes, my children. Sim, meus filhos. You have to learn much about Holy Eucharist. Temos que aprender muito sobre a Sagrada Eucaristia. Not just a ritual of attending the Mass. Não é só um ritual, Not listening to a homily. não é só ouvir uma homilia, Not going to the choir to sing. não é só uma oração para cantar. Something different happens. Algo bem diferente acontece. What happened to Jesus must happen to us. O que aconteceu a Jesus tem que acontecer a As we nós. go out of Holy Mass, we must be able to love more and more. Sempre que sairmos da Santa Missa, temos que nos capacitar a amar mais. And Jesus cut himself. Jesus cortou-se a si próprio. Yes, he cut his heart. Ele rasgou o seu coração. You know, we all know that the priest says, this is my body or this is my blood. Nós todos sabemos que o Padre diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Immediately the bread becomes his body and the wine becomes his blood. Imediatamente o vinho transforma-se no sangue e o pão transforma-se na It's carne. not just a change, Não é só uma mudança, not a transformation. não é uma transformação. Catholic Church uses a special word, A Igreja tem uma palavra por especial: transubstantiation. transubstanciação. That means the whole substance of the bread and wine becomes the substance of the body and blood of Christ. Ou seja, a substância do pão e do vinho transforma-se na substância do corpo e do sangue. That means after priest said, this is my body, this is my blood, no more blood on the altar. Isso significa que depois do Padre dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue, já não é pão nem vinho, No more wine, já não é vinho, only the body and blood of Christ. é o corpo e sangue de Jesus. We have to ask ourselves, do we have that faith? Temos que perguntar: temos essa fé? When priest said, this is my body, Quando o Padre diz: isto é o meu do I corpo, really believe that blood already becomes the body of Christ? eu acredito mesmo que o pão se transforma no corpo de This Cristo. is faith. Isso é a nossa fé. And we know in the Catholic Church, Nós sabemos na Igreja Católica there were 153 holy miracles of Holy Eucharist. existem 150 milagres, 153 milagres eucarísticos. Approved by the Church. São aprovados pela Igreja. And we know Lanciano was the first one. O primeiro foi em Lanciano. I'm sure some of you have done that. Com certeza que já foram lá. Over 1,200 years finished. Há 1500 anos. Even you go to Lanciano, Se ainda forem lá em you Lanciano, can see that body and blood kept as it is. ainda vem o corpo e o sangue da mesma forma. Not become bad. Não se estragou. And not only that, fresh meat, fresh blood. É carne fresca, sangue fresco. And like that, 153 miracles happened. E como esse, aconteceram 153 outros. And recently, many researches were done on these miracles by scientists. E estes milagres foram estudados por cientistas. It's only a single belief, Não é só uma ciência, only an emotion, uma emoção, or is it true? mas é uma verdade. When you go home with your time, put Eucharistic miracles in your Google, Quando chegarem em casa, procurem na internet milagres eucarísticos. you will read what I am going to speak. Vocês vão ler aquilo que eu estou a dizer. In all these 153 Eucharistic miracles, Todos estes 153 milagres eucarísticos, the scientists, after examining the bread that became the body and the wine that became wine, certified depois de eles analisarem o corpo de Jesus, a carne de Jesus e o sangue de Jesus, eles verificaram it was not just becoming the flesh or the body, não se transformou apenas num pedaço de carne qualquer, but becoming the heart of Jesus. mas o coração de Jesus. All these scientists asked the bishops, Todos os cientistas perguntaram aos without bispas, any exception, sem exceção, how could you get the cardiac tissues of a man dying with AIDS? como é que arranjaram tecido cardíaco de um homem a morrer em agonia. My children, when I read that, Meus filhos, quando eu li isto, eu chorei. when I say, taking the bread, this is my body, Quando eu, pegando no pão, digo: este é o meu corpo, that bread becomes
the cardiac issues, that means issues of the heart of a man dying in agony. Aquele belo transforma-se em tecido cardíaco, tecido do coração de um homem que morre em agonia. Just imagine that's what happens at every night. Imaginem, é isto que acontece em todas as missas. Following Jesus like that apostles. E ele não seguiu Jesus como um propósito. And it is he who wrote first time about the Holy Eucharist. Mas foi ele o primeiro que escreveu pela primeira vez sobre a Sagrada Eucaristia. That means before Matthew or Mark or John, it is Paul who wrote first. Isso significa que no Evangelho de São Mateus, Marcos ou João, São Paulo escreveu primeiro. He wrote very clearly. Ele deixou muito claro. Jesus took the bread and said, "This is my body." Jesus pegou o pão e disse: And took the wine and said, "This is my blood." o vinho, este é o meu sangue. And how was he able to write? E ele, como é que soube escrever isto? I'm sure after his conversion, when he came to the church, Com certeza que depois da sua conversão, quando ele começou a ir à igreja, and he saw the believers celebrating the Mass, ele via os crentes a celebrar a Santa Missa. I'm sure he must have asked Peter or other Com apostles, certeza que perguntou a Pedro ou aos outros and they apóstolos, might have told him what Jesus did. e eles devem ter dito o que Jesus fez. And we see that he believed in it. E vemos que ele acreditou. He believed that the bread is becoming really the body of Christ Ele acreditou verdadeiramente que o pão se tornou o corpo and becomes the blood of Christ. e o vinho em sangue. So we believe that. Ele acreditou mesmo nisso. But we saw some people receiving the body and blood, receiving the heart. Mas ele viu algumas pessoas que recebiam o corpo e o sangue de Jesus com pecado no coração. If you look at the teachings of Paul, we can see he was very uncompromised. Se vocês virem os ensinamentos de São Paulo, ele não era flexível. He could not compromise people coming to the Holy Eucharist, the Mass, and receiving the body and blood of Christ in the sin. Ele não poderia aceitar as pessoas receberem o corpo e o sangue de Jesus em pecado. And they had unforgiveness, they had fight between the groups, E não falta de perdão, tinham guerras entre o grupo. and he was not happy. Ele não estava So he said, Então ele disse: if you receive the body and blood of Christ unworthily, se receberes o corpo e o sangue de Jesus indignamente, you bring condemnation. trazeis a condenação para vós. We know we receive Holy Communion to go to heaven, Nós recebemos a Sagrada Eucaristia para nos levar para o but céu. not to go to heaven. Nós queremos ir para o céu. And God says very clear, E São Paulo diz claramente: if you receive the body and blood of Christ, it is sin, you go to hell, condemnation. se receberes o corpo e o sangue de Jesus, indignamente vais para o inferno. Diz That's São Paulo. why in the Catholic Church always you are making good confession, then going for the Holy Mass. É por isso que a Igreja Católica, para receberes bem a Eucaristia, tens de estar bem confessado. Now all these traditions gone. Mas muitas destes hábitos foram-se perdendo. And we know many people even years not making a confession. Sabemos de pessoas que há anos que não se I'm confessam. going to Sunday Mass and receive the body and blood of Christ. E vão à missa ao domingo e recebem o corpo e o sangue de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We need a change. Nós precisamos mudar. And see the result of unholy communion. Sabe o resultado de receber Jesus indignamente? That's why many of you are sick, É por isso que muitos estão doentes, infirm, weak, fracos and dying. e a morrer. Three things: Três coisas: sickness, doença, weakness, fraqueza and death. e morte. It can happen when we receive communion with the sin, especially mortal sin. Pode acontecer quando precisamos da Sagrada Eucaristia em pecado, especialmente pecado mortal. We know we say Holy Mass, Holy Communion. Nós temos Sagrada Eucaristia, That word holy has a meaning. mas a palavra santa, sagrada, tem um significado. Hallelujah. And we should know who we are receiving in our heart, in our life. Nós temos que saber de quem estamos a receber o nosso coração, na The nossa vida. second person of the Trinity, É a segunda pessoa da Santíssima the Son Trindade, of God, Filho de Deus. before whom angels sing, holy, holy, holy. Diante dele, os anjos cantam Santo, Santo, Santo. So we should know the seriousness of Holy Communion. Então temos que saber a seriedade de receber a Sagrada Eucaristia.
And if we put in another word, Usemos isto noutras palavras. if you see the Holy and Brother Christ worthy in a holy situation, holy heart, Mas se recebemos o Santo, o corpo santo de Jesus, com o coração em santidade, we can be healed of our illness, devemos ser curados das nossas doenças. and our weaknesses will go, Fraquezas desaparecem. and we'll be alive in Him. E estamos vivos nele. Hallelujah. Todos os caminhos para continuar a evangelizar e a levar muitas pessoas ao reino de Deus. Father, Pai, I thank you. We thank you. We have to have adoration, ok? Ainda não acabamos a oração. and then we pray over you by laying hands. Depois vamos rezar sobre vocês. And if there is time, I'll make a small healing Se prayer. tiver tempo, vou rezar por vocês. And then I'll be praying over the pictures in your house. Depois vou rezar pelas fotografias. Okay? Ok? And then at the end, we bless the articles. E depois vou abençoar os amigos. Then go home happy. E depois podem ir para casa felizes. Okay? Ok? I think you're happy now. Vocês são felizes, não? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Thank you for praying for me and wishing me. Agradecemos por ter dado os parabéns. If I'm alive now, Se eu estiver vivo, of course I thank God claro, agradeço a Deus. and thank you. E agradeço a vós. It is your prayers As vossas and orações your support e o vosso apoio that keep me alive now. que me mantém vivo agora. Yes, long ago I would have been buried, Sabe, senão há muito tempo já estava enterrado. but I'm here preaching to you Estou aqui a pregar a vocês because you love me and pray for me. porque vocês me amam e rezam por mim. Thank you. Obrigado. Hallelujah. Como não é possível arranjar um bolo para partilhar com todos, vamos distribuir um bolinho que simboliza um bocadinho do bolo do Sr. Padre a cada um e, portanto, como os nossos colegas vão passar, já estão a começar a distribuir e simboliza um bocadinho do bolo do coração dos anos do Sr. Padre. O Senhor continua a abençoar-nos. Por favor. Before all of you go, please, before all of you go, I would like you to extend your hands and pray for Father James. Antes de vocês todos irem embora, é muito importante que fiquem e que ponham as mãos sobre o Padre James e rezem por And ele. I would like you please to go and lay hands on him. E por favor, ponham as mãos sobre ele. Eternal Father, Pai eterno, once more, envia o teu Espírito
Send your Holy Spirit upon Father James. Envia o Espírito Santo sobre o Padre James. We present now your child, your son. Nós representamos agora o teu filho. It is really a miracle that he's alive. É grande milagre que ele está vivo. And I know that you have a plan for him. Eu sei que tens plano para ele. He always... Boa tarde a todos. A primeira vez que eu conheci o Padre James foi há 15 anos, em Vila do Conde, um amigo meu me levou lá devido. Portanto, eu tive uma crise na coluna, descobri que tinha uma hernia enormíssima e eu disse que o Padre James, pronto, pediu ao Senhor a cura. Eu fui curada dessa hernia, eu antes tinha acabado um mês, não podia levantar, nunca tive sempre saúde até essa altura. A partir daí não tive, mas Deus curou-me, nunca mais acamei e foi também há 15 anos que eu comecei a minha conversão, porque assim, eu fui sempre católico, meus pais eram católicos, o meu pai, pronto, era pintor, e foi conversão praticamente até hoje e cada vez mais, com a missa diariamente, confesso de 15 em 15 dias. Obrigado, sim. E em 2010 assistimos ao Padre James, que eu não conhecia. E eu andava longe de Deus, e foi a partir desse dia, desse retiro, que eu me voltei para a Igreja Católica e nunca mais saí e peço que caminhar sempre nesse caminho, graças a Deus. Hoje venho buscar 3 testemunhos. Eu estava afastada da Igreja, embora fosse católica, e por causa do sobrinho eu fui ao primeiro retiro do Padre James, porque ele tinha 24 anos, 3 cancros, estava completamente à morte, e nesse retiro, portanto, o Sr. Padre anunciou que ele estava curado. Os médicos não conseguem explicar como tal aconteceu. A verdade é que ele ficou completamente curado e eu fiquei completamente convertida. A partir daí, voltei Espero ser breve. Sou enfermeira, sou formada e ouvi falar do Padre James e do retiro carismático há 24 anos atrás. Eu tinha sido operada há um ano de leucemia do intestino e então eu no meu trabalho ouvi falar dele e disse que tinha um retiro em Setúbal e eu disse, acreditei que era um padre católico. Então falei em casa, pronto, vou abreviar. Falei em casa que é um retiro católico. Fui ao retiro e fui sozinha, de Galeal para Setúbal porque ninguém quis acreditar, o meu marido também, porque disse, estou lá e agora o padre que vai curar. E moral da história, fui de comboio e lá à noite trabalhou na cabeça, o Espírito Santo trabalhou no coração, veio ter comigo a Lisboa, dia seguinte disse, olha, então tu como é que vais a Setúbal? Eu disse, não sei, porque eu fui mentira, porque eu não sabia como é que ia para Setúbal. Eu já Lisboa, fiquei na casa de minha tia. Moral da história, de manhã às 7 horas eu estava no retiro, estava em Lisboa para levar para Setúbal. Chegou à entrada, viu tanta gente alegre, que disse, não, isto não é de Deus, isto vou-me embora. E uma senhora entrava e disse, entre, não, isto é católico. E ficamos na porta, pronto, o Espírito Santo trabalhou em nós, em mim, no meu marido, e para concluir, na família toda, está neste processo de entrarmos na Igreja, arrastados através da doença, pronto, fiquei curada há 24 anos. Fiz tratamentos e estou curada, mas o mais importante foi realmente a conversão de rastros da família também. Hoje tenho filho. Eu chamo Maria do Carmo, de Felgueiras. Queria dar testemunho que uma altura vinha um retiro do Padre James, já não sei onde, que já vinha muitos deles, e estava na minha coluna, não podia tocar no meu marido, tratado dependente, não sei se já se perceberam, eu nem sequer podia tocar no fundo das costas, era uma dor enorme, vinha toda empenada, que até se admirava de eu arriscar ali. Só sei quando fui rezada pelo padre no fim do dia, do domingo, cheguei ao bandoar, quando olho para mim já me mexia bem, já foi a dor das costas. Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho, na altura eu tinha 37 anos, foi diagnosticado com linfoma cancerígeno. No dia 3 de janeiro, o Sr. Ronaldo falou no retiro Father James, que eu não conhecia,
e ele falou com a Teresa, houve duas assistências, porque estava cheio, e então vinha eu e o meu marido. Nesse dia, eu trouxe uma fotografia do meu filho, na hora do almoço, o padre James pôs a mão em cima da fotografia do meu filho e rezou. Eu escrevi uma carta para o padre James e com a fotografia do meu filho a pedir ajuda pela minha família, pela conversão da minha família. Ele respondeu à carta e, para a glória e louvor de Deus, o meu filho fez 5 sessões de quimioterapia na Inglaterra, que ele na altura estava na Inglaterra, e ficou curado. Já foi à consulta do 3º ano e, graças a Deus, pelo louvor de Deus, de Jesus, ele está limpo ainda. Glória a Deus. Eu, em primeiro de tudo, quero agradecer a Deus que conheci até hoje. Agradecer a Deus. Aleluia. Now, only those who are standing there, please, no more. Em 2020, a minha filha foram retirados muitos filhos roubados. Foi desenganada por não poder ter filhos. Em 2024, nasceu uma menina, uma estrela. É a primeira vez que estou aqui, mas eu sempre tenho muita fé em Jesus e vou continuar a dizer. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Chamo-me Edith. Conheci o Padre James no retiro em 2017 na Guarda e Jesus mostrou as minhas imperfeições e tem sido um processo lento, mas Ele tem feito muito por mim, muito mesmo. Deus é amor, é o DDL. Cura, portanto, tinha uma dor no nervo asiático, tinha a dor da anca ao pé e fazia coxear. E também curou o zumbido dos ouvidos, não tinha desequilíbrio, mas um ruído agudo que me incomodava muito em dormir. No retiro de Padre James, portanto, estas duas curas. Além dessas curas interiores também, e me fortaleceu muito Jesus. Ele me fortalece sempre quando venho ao retiro de Padre James. E agradeço muito a Jesus. Ele é amor, nos ama muito. Boa tarde a todos, eu sou Luís Miguel. Eu vim a primeira vez ao Padre James o ano passado, em setembro. Na altura, já uns meses esta parte, tínhamos dores bastante fortes nos dois ombros, não me impediam de botar o braço mais que isto, os dois. Estávamos aqui em oração de cura e o Padre James disse que estava pessoas com dores nos ombros a ser curados, ou uma que não estava a espera de nada, não tinha pedido nada. Imediatamente baixei os braços, o braço direito percebi perfeitamente que eu consigo fazer o movimento, o braço esquerdo demorou mais um tempo, mas estou ótimo desde lá para cá, graças a Deus. Eu chamo-me Emília. Eu conheço o Padre James logo do princípio que ele chegou e tive a graça de ter duas curas grandes. A primeira foi a minha grande conversão, que transformou completamente a minha vida. E a segunda foi uma cura física. Eu tinha muitos quistes nos ovários, no útero, e ele veio ao Sameiro. E uma semana antes, a médica tinha dito: olha, para a semana vamos ver o professor porque vai ter que ser operada. E eu convidei a minha filha e fomos as duas. Eu disse: olha, tu vais ver que eu vou ser curada no Padre James, que é acreditado, no retiro. E então eu estava a fazer a fila para a comunhão e senti uma grande picadela aqui no útero e fiquei assim bloqueada e disse à minha filha: ui, parece que recebi aqui uma pica, não sei o que é que se passou. Entretanto fui embora e na segunda fui ao médico, ele fez uma ecografia e não tinha absolutamente nada até este. Em setembro de 2023 eu estive aqui, eu tinha a atenção ser alta e agora fiquei curada, faz agora 3 anos de setembro, nunca mais tive pastilhas. Estou curada. Obrigada. Desde pequeno, no modo sistema respiratório, assim mesmo tive uma vida muito estressada, falei bastante. E há uns 8 anos atrás, fui surpreendido por uma doença real retirada dos pulmões, um enfisema pulmonar avançado. Calhou de 1 ou 2 anos depois ir a um retiro de Padre James
dezembro, uma bactéria infectou a minha parte pulmonar, e então aí fiquei dependente de oxigênio 24 horas. Fui melhorando aos bocadinhos, bom, tornei um homem de fé com essa diferença, e pronto, ontem o Padre James disse-me que eu ia ficar ok, eu acredito, porque eu já fiquei ok com ele. Eu vim no primeiro retiro com o Sr. Padre James Chamacal. Eu não vivia em Portugal, eu nunca tinha ouvido falar do Padre James Chamacal, não o conhecia. Eu acho que foi, não tenho certeza. Eu tinha uma dor ciática na anca esquerda e eu tinha dores terríveis. De noite eu acordava com uma dor, apanhava a perna toda, eu não era capaz de dormir e eu pensava na minha cabeça, se calhar vou operar a anca. Eu vim aqui, eu não sabia que o Sr. Padre tinha alguma cura, não pedi nada e até hoje a dor desapareceu, nunca mais tive esta dor. Há 7 anos que eu tenho uma dor, desde que eu tive o meu filho, que agora está com 7 anos, é uma dor ciática que se mora aqui da coluna até os pés. Eu sentia a câmera nos pés e eu não conseguia andar longas distâncias. Até para levar os meus para a escola, eu tinha que parar e ficar a respirar por causa da dor que eu tinha nessa minha perna. Mas desde que a irmã Nelson foi enviando os links, essa cura não foi presencial, mas foi online. Eu fui ouvindo as palestras do padre e as reações, e há uns meses atrás eu acompanhava ele e ele chamou o meu nome, Rosa, que está chorada, e imediatamente eu fui curada. Há 7 anos com essa dor e já não sinto nada. Rosa. O primeiro retiro que existiu o Padre James já tem muitos anos, foi em Anadia. Eu tinha vários poliquísticos. Primeiro retiro, comecei com uma hemorragia muito grande, tive que abandonar e ir ao hospital. Segundo dia do retiro, continuei com muita hemorragia, tive que abandonar o retiro e ir ao hospital. Terceiro dia, tive que abandonar e ir ao hospital. Conclusão do médico: tinha ovários líquidos, não tinha mais ovários poliquísticos e tinha sido curada pelo nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
And it is he who wrote first time about the Holy Eucharist. That means before Matthew or Mark or John, it is Paul who wrote first. He wrote very clearly. Jesus took the bread and said, "This is my body." And took the wine and said, "This is my blood." And how was he able to write? I'm sure after his conversion, when he came to the church, and he saw the believers celebrating the Mass, I'm sure he must have asked Peter or other apostles, and they might have told him what Jesus did. And we see that he believed in it. He believed that the bread is becoming really the body of Christ. And becomes the blood of Christ. So we believe that. But we saw some people receiving the body and blood, receiving the heart. Mas ele viu algumas pessoas que recebiam o corpo e o sangue de Jesus com pecado no coração. If you look at the teachings of Paul, we can see he was very uncompromised. Se vocês virem os ensinamentos de São Paulo, ele não era flexível. He could not compromise people coming to the Holy Eucharist, the Mass, and receiving the body and blood of Christ in the sin. Ele não poderia aceitar as pessoas receberem o corpo e o sangue de Jesus em pecado. And they had unforgiveness, they had fight between the groups. E não falta de perdão, tinham guerras entre o grupo. And he was not happy. Ele não estava. So he said, então ele disse, if you receive the body and blood of Christ unworthily, se receberes o corpo e o sangue de Jesus indignamente, you bring condemnation. trazeis a condenação para vós. We know we receive Holy Communion to go to heaven.
Nós recebemos a Sagrada Eucaristia para nos levar para o but céu. not to go to hell. Nós queremos ir para o And God says very clear, céu. E São Paulo diz claramente: if you receive the body and blood of Christ, it is sin, you go to hell, condemnation. se receberes o corpo e o sangue de Jesus, indignamente vai para o inferno. That's Diz São why Paulo. in the Catholic Church always you are making good confession, then going for the Holy Mass. É por isso que a Igreja Católica, para receberes bem a Eucaristia, tens de estar bem confessado. Now all these traditions gone. Mas muitas estes hábitos foram-se perdendo. And we know many people even years not making a confession. Sabemos que pessoas que há anos que não se confessam. I'm going to Sunday Mass and receive the body and blood of Christ. E vão à missa ao domingo e recebem o corpo do Santo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We need a change. Nós precisamos mudar. And see the result of unholy communion. Sabem o resultado de receber Jesus indignamente? That's why many of you are sick, É por isso que muitos estão doentes, infirm, weak, fracos and dying. e a morrer. Three things: Três coisas: sickness, doença, weakness, fraqueza and death. e morte. It can happen when we receive communion with the sin, especially mortal sin. Pode acontecer quando o Senhor da Sagrada Eucaristia em pecado, especialmente pecado mortal. We know, we say Holy Mass, Holy Communion. Nós temos Sagrada Eucaristia, That word holy has a meaning. mas a palavra santa, sagrada, tem um significado. Hallelujah. And we should know who we are receiving in our heart, in our life. Nós temos que saber quem é que estamos a receber no nosso coração, na The nossa vida. second person of the Trinity, É a segunda pessoa da Santíssima the Son of God, Filho de Deus. before whom angels sing, Holy, Holy, Holy. Diante dele, os anjos cantam Santo, Santo, Santo. So we should know the seriousness of Holy Communion. Então temos que saber a seriedade de receber a Sagrada Eucaristia. And if we put in another word, Usemos isto noutras palavras. if we receive the body and blood of Christ worthily in a holy situation, holy heart, Nós recebemos o Santo, o corpo santo de Jesus com o coração em santidade. we can be healed of our illness, Devemos ser curados das nossas doenças. and our weaknesses will go, Fraquezas desaparecem. and we'll be alive in Him. E estamos vivos nele. Hallelujah.